6 de novembro, Café com Deus Pai. Proteja sua mente. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo o que for puro, tudo o que for amável, tudo o que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Filipenses capítulo 4, versículo 8. Vamos ler mais uma vez o título dessa mensagem: Proteja sua mente. Vamos ler mais uma vez o versículo: Finalmente, irmãos, tudo o que for verdadeiro, tudo o que for nobre, tudo o que for correto, tudo o que for puro, tudo o que for amável, tudo o que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Filipenses capítulo 4, versículo 8. O que tem tomado conta dos seus pensamentos? Você tem sido uma pessoa negativa? Você tem pensado que Deus abandonou você? Você tem pensado que as coisas vão bem só para o outro e para você tudo está indo de mal a pior? O que você tem declarado com a sua boca? Você tem falado: para mim nada dá certo, eu sou muito fraco, eu não sou tão bonito, eu não sou tão inteligente, eu não sou tão rico, eu não sou filho do fulano, do ciclano, eu não tenho condição, eu não sei como fazer, Deus não está comigo? É necessário proteger a sua mente. Lá em Gênesis, que é o livro que fala a respeito do princípio de todas as coisas, quando nos traz a revelação de que Deus criou os céus, de que Ele criou a terra, de que Ele criou todas as pessoas, está escrito logo no capítulo 1 de Gênesis, que o Senhor criou você à imagem e à semelhança dEle. Se você é a imagem e a semelhança de Deus, então você carrega em você, no seu DNA, uma partícula de Deus. E se Deus tem o poder de criar todas as coisas que foram criadas, Ele colocou uma parte da glória dele sobre cada um de nós. Ninguém é melhor do que ninguém, ninguém é superior a ninguém. Todos foram criados por Deus e todos receberam de Deus um dom, um talento, uma capacidade, e você pode fazer muitas coisas que você não tem feito e não tem vivido por causa da falta de confiança a respeito de quem você é. É necessário lembrar que já no Gênesis, no começo, no princípio de tudo, Deus criou você. Então Ele derramou a glória dele sobre você. Não interessa se a pessoa que está do seu lado está avançando e está indo. Você também pode. Mas é necessário parar de ficar olhando para o outro e começar a olhar para o céu. No Salmo 121 está escrito assim: Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O versículo 2 fala: O meu socorro vem do Senhor,
que fez os céus e a terra. Veja que esse texto fala que o teu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Se ele criou o céu, se ele criou a terra, se ele criou tudo, então ele tem todo o poder e o seu socorro, teu socorro vem dele. O teu socorro vem daquele que criou você. Então, lendo mais uma vez aqui na tela a mensagem: proteja a sua mente, proteja os seus pensamentos, proteja o que você fala a respeito de você mesmo, a respeito de você mesma. Não diga nenhuma palavra negativa. Se alguém disse para você que você não pode, que você não é capaz, que você não foi chamado por Deus, todas essas palavras são palavras que saíram da boca de pessoas. Pessoas são mortais. As pessoas mentem porque elas não têm o poder de que essas palavras prevaleçam sobre a sua vida. Elas só vão prevalecer se você deixar. Então vamos ler aqui mais uma vez o versículo. Finalmente, irmãos, tudo o que for verdadeiro, não deixe a mentira tomar conta da sua vida, mas aceite apenas o que é verdadeiro. E o que é verdadeiro é o que a palavra fala a seu respeito, que você foi criado à imagem e semelhança de Deus, que Deus ama a sua vida, que Deus chamou você para um propósito, que Deus tem um caminho para a sua vida. Isso é o que é verdadeiro e que está escrito na palavra de Deus, e a palavra de Deus é verdade. Tudo que for nobre, seja alguém que é nobre. Não use palavrões, não use tratar mal o seu próximo. Seja nobre com relação ao seu marido, com relação aos seus filhos, com relação à sua esposa, com relação aos irmãos da fé. Trate as pessoas com respeito, tenha nobreza. Tudo que for correto, devolva o troco se você recebeu a mais. Dê lugar para as pessoas com mais idade, se você usa o transporte público. Respeite as pessoas ao seu redor. Seja honesto, correto nos seus negócios, nos seus contratos. Cumpra aquilo que você promete. Seja correto quando você faz uma promessa para o seu filho, para a sua filha. Não seja uma pessoa que fala uma mentira e que engana eles. Tudo que for puro, limpe os seus pensamentos. O que você tem colocado diante dos seus olhos? Quando você acessa a internet, a rede social, o que você olha? O que você tem visto? Tudo que for puro. Quais são os pensamentos que você tem a respeito do outro? Tudo que for amável. Deixe as grosserias, deixe os palavrões, deixe a falta de respeito. Seja amável. E tudo que for de boa fama, fuja das pessoas que começam a fazer fofocas a respeito de outras pessoas. Fuja das pessoas que vivem falando mal dos outros. Quem fala mal do outro, fala mal de você pelas suas costas. No Salmo de número 1, está escrito que feliz é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e não senta com os escarnecedores. Então não sente na roda das pessoas que usam as palavras para o mal.
Se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Filipenses capítulo 4, versículo 8. Vamos ler aqui a mensagem. A mente, muitas vezes, pode sabotar a nós mesmos. Nossos pensamentos têm muito poder sobre a nossa vida, fazendo que venhamos a encarar a caminhada como algo hostil e ameaçador. Veja que esse primeiro parágrafo aqui, que a nossa mente muitas vezes pode sabotar a nós mesmos. Quando você pensa mal a seu próprio respeito, você está fazendo autossabotagem. Ah, mas eu não consigo, eu não posso, eu não tenho condição. Se você fala isso, a sua força, o seu cérebro grava uma mensagem que você não vai conseguir de verdade. E aí, quando você começa a se esforçar para fazer aquilo, o seu cérebro, o seu corpo não dá toda a força, porque você fala, eu não consigo. Então, a mente tem que ser cuidada, tem que ser muito bem cuidada. Porque a mente, ele fala aqui muitas vezes, na verdade, a mente, ela sempre pode nos levar ao fracasso. A Bíblia fala em Hebreus, no capítulo 11, no versículo 1, que a fé é o firme fundamento das coisas que você não vê e a prova daquilo que você espera. Significa que a fé é que motiva a pessoa a colocar toda a força nos seus projetos. Se você não tiver fé, você não vai avante. Então a mente, ele coloca muitas vezes, mas na verdade a mente, ela pode sabotar a nós mesmos e a nossa mente muitas vezes nos sabota. Os nossos pensamentos têm muito poder sobre a nossa vida, fazendo que venhamos a encarar a caminhada como algo hostil e ameaçador. Se você vê o mal em tudo, você não faz nada. Se você olha para você mesmo, tem uma autoimagem, uma imagem a respeito de você mesmo que é negativa, você não consegue avançar. Lembre-se de que você é imagem e semelhança de Deus. Essa é a sua identidade, essa é a identidade que Deus deu a todas as pessoas. Deus amou o mundo e por isso enviou Jesus para dar a salvação a todos. Veja que lá em João 3,16, a Bíblia fala que ele morreu por todos. Não existe que Jesus morreu pelo João, pela Maria, pelo José, pela Josefina e discriminou outras pessoas. Deus amou o mundo para que todo o que nele crê receba a vida eterna. Então, se você pensa mal o tempo todo, a sua caminhada, a sua vida fica como algo ruim, como algo que coloca medo em você o tempo todo. Prosseguindo aqui na leitura, acabamos caindo em armadilhas mentais e mentiras que nos paralisam e impedem de irmos adiante. Por muito tempo eu acreditei na mentira de que não sabia correr nem andar. O autor desse Café com Deus Pai aqui, desse devocional, é o pastor Júnior Rostirola. Ele escreveu um outro livro onde ele conta a vida dele. E nesse outro livro ele conta que o pai dele vivia embriagado. E quando ele era adolescente, ele se sentia inseguro. E ele conta que muitas pessoas que estudavam com ele ficavam zombando e dizendo: "Você não sabe de nada." E como ele era inseguro, porque ele não tinha um pai que o apoiava dentro de casa, e ele se sentia inseguro,
ele acreditava no que os outros adolescentes falavam dele. Então aqui ele está compartilhando essa experiência da vida dele, que por muito tempo eu acreditei na mentira de que não sabia correr nem andar. Quando via pessoas atrás de mim na rua, esperava que elas passassem para eu poder continuar. Acreditava que todos, a todo momento, estavam olhando para mim e me julgando. O medo nos paralisa, levando ao fracasso, à insegurança, ao receio do julgamento alheio e ao temor da escassez ao iniciar projetos ou dar novos passos na vida. Esses receios escurecem nossa visão, impedindo-nos de enxergar as oportunidades que o Pai coloca em nosso caminho. Rendemo-nos antes mesmo de começar a batalha. Então veja aqui nesse parágrafo é exatamente a questão do medo. O medo paralisa, o medo leva ao fracasso. O medo é o contrário de fé. A fé é a certeza daquilo que você não viu, porque você dá os passos acreditando em Deus. Você está pensando em cursar uma faculdade. Você ainda não passou no vestibular, mas você já tem fé e fala: estou estudando, porque eu vou ser isso ou aquilo que você colocou no seu pensamento, porque você já viu com os olhos da fé. A pessoa que tem medo, ela fala: será que eu vou conseguir? Então os esforços dela são menores no processo do treinamento e do estudo. A pessoa fala: vou fazer isso e eu sei que Deus está comigo. Ela vai e dá passos firmes porque ela tem confiança em Deus. Mas o medo é o contrário da fé. O medo fala: não vou conseguir, não tenho força. Então, o medo leva à insegurança. Prosseguindo aqui na leitura. Por isso, silenciar a negatividade em nossa mente é crucial. Não podemos mais dar ouvidos às mentiras e aos maus pensamentos que nos acorrentam e que se instalam em nossa vida por meio de traumas do passado. Eu não sei se o seu pai, se a sua mãe disseram coisas muito ruins a seu respeito. Eu já vi pessoas com 17, com 20 anos, pessoas até com 30, 35 anos, cheias de medo. Outro dia, compartilhando aqui uma experiência, conheci um morador de rua. Fui evangelizá-lo e perguntei para ele: por que você está aqui na rua? E ele disse: eu estou na rua há muitos anos. E eu disse a ele: mas você nunca procurou um emprego, nunca procurou uma casa? E ele disse: o meu pai disse para mim quando eu tinha 14 anos: você nasceu para ser um vagabundo. Desde então, eu nunca tive força para estudar, para fazer nada. Eu sempre tive muito na minha cabeça que eu nasci para ser um vagabundo. Eu perguntei: quantos anos você tem? E ele disse: hoje eu tenho 46. E ele estava ali com uma sacola carregando seus pertences e dizendo: é assim que eu vivo, é assim que eu ando, porque meu pai disse que eu nasci para ser um vagabundo. Outras pessoas escutaram essa palavra e começaram a trabalhar e trabalhar e trabalhar e trabalham incansavelmente, ganham muito dinheiro, mas vivem o tempo todo trabalhando. Porque elas dizem: o que ele falou, o meu pai disse para mim é uma mentira. E vivem presas no trabalho e perdem o entendimento de que a vida não é sobre essa vida, mas é sobre o relacionamento com Deus. Tanto uma pessoa
que se tornou um vagabundo, se tornou uma pessoa moradora de rua que não acredita em si mesmo, como o outro que se tornou um empresário com muito dinheiro, mas que vive pensando eu tenho que trabalhar sem parar. Estão presos por causa de traumas do passado. Você pode pensar, mas um virou empresário, mas ele é uma pessoa que não consegue parar de trabalhar, porque ele tem que o tempo todo dizer, eu não sou um vagabundo. Então, a questão das palavras que você escuta e como você trata dessas coisas que falam para você é importante. Vença os traumas do passado. Prosseguindo aqui na leitura, em Deus temos a força necessária para rejeitar todas as mentiras e seguir adiante, totalmente curados. Quando descobri que minha verdadeira identidade não estava naquilo que falavam a meu respeito, mas sim no que Deus Pai pensava sobre mim, tudo mudou. Então veja, saiba qual é a sua verdadeira identidade. Você foi chamado para ser filho de Deus. Você foi chamada para ser filha de Deus. Você foi feito à imagem e semelhança de Deus. Você carrega em você a imagem e a semelhança de Deus. É isso que Deus pensa a seu respeito. Deus pensa, você é meu filho. Deus pensa, você é minha filha. Deus pensa, eu estou com você. Aí onde você está agora. Não importa o que dizem, o que disseram a seu respeito, não importa se apontam o dedo e o que falam para você. Quando temos nossa identidade firmada em Deus, experimentamos o extraordinário. O Pai deseja transformar seus pensamentos, mas para isso decida por uma mente renovada pela palavra de Deus, e assim viverá plenamente o chamado que Ele designou para a sua vida. Deus designou um propósito para todos nós. Ele chamou todos nós para sermos filhos dele. Você já aceitou a Jesus? Se você ainda não aceitou a Jesus, você pode aceitá-lo agora. Jesus veio na terra, deu a vida por todos, para que todos que recebem ele recebam 4 bênçãos. Todo aquele que recebe Jesus tem o perdão dos seus pecados. Essa é a bênção número 1. Quando você recebe o perdão dos pecados, você se torna filho, você se torna filha de Deus. Essa é a bênção número 2. Quando você é filho e é filha de Deus, você recebe o Espírito Santo, que é o próprio Deus morando em você. Essa é a bênção de número 3. E quando você tem o Espírito Santo em você, o seu nome é escrito no céu, no livro da vida. E quando você partir dessa vida, você entra na vida eterna. Essa é a bênção número 4. Deus ama você. Ele fala a seu respeito, você é meu filho, você é minha filha, eu amo você e eu tenho uma vida extraordinária para você. Não acredite nas mentiras que falaram a seu respeito. Se você ainda não recebeu a Jesus, faça essa oração comigo e receba Ele agora. Basta você dizer assim: Senhor Jesus, eu te recebo como meu único e suficiente Salvador. Perdoa todos os meus pecados. Me recebe como teu filho ou como tua filha. Me dá o teu Espírito Santo para morar em mim, até chegar ao céu. E escreve o meu nome no teu livro da vida para a vida eterna. Em nome de Jesus, amém. Com essa oração, você recebeu Jesus, você é filho de Deus, você é filha de Deus, e acredite
que Deus está com você, Ele ama você, Ele é o seu Pai e Ele deseja dar a você coisas extraordinárias. Comece a buscar a Deus em oração diariamente. Leia a Bíblia. Procure uma igreja em que você aprenda sobre a palavra de Deus, em que você ouça tudo o que Deus tem para a sua vida. Mas procure uma igreja que prega que todas as orações devem ser feitas exclusivamente para Jesus. Jesus está vivo. Foi Ele que deu a vida por você e por todos nós. E é Ele que recebe todas as nossas orações, perdoa os nossos pecados e intercede diante do Pai. Você não precisa de nenhum anjo, nenhum santo e nenhuma imagem. O Salmo 115 traz uma revelação. As imagens são obras das mãos dos homens. Elas têm olhos, mas não veem, têm boca, mas não falam, nariz, mas não cheiram, ouvidos, mas não ouvem, mãos que não pegam e pés que não andam. E todos aqueles que os adoram serão semelhantes a eles. Certamente que você não quer ser semelhante a uma imagem. E você não precisa de nenhuma imagem e não precisa de nenhum outro intermediário. O próprio Jesus tem poder de ouvir e receber todas as suas preces, orações e pedidos. E Ele mesmo intercede por nós junto ao Pai. Então procure uma igreja que prega que todas as orações devem ser feitas a Jesus. E siga nesse caminho, siga no caminho da verdade. Então a frase de hoje é: não seja governado pelas opiniões alheias. Não importa a opinião dos outros. Importa o que a palavra de Deus fala a seu respeito. Não seja governado pelas opiniões alheias. Seja governado pelos céus. Seja governado pela palavra de Deus. Seja governado pelo que Deus fala a seu respeito. Que você é imagem e semelhança dele. Que você é filho dele. Que você é filha dele. Você tem um Pai que está nos céus. Mesmo que digam ao seu redor que você não tem valor, saiba que você tem. Em Isaías, no capítulo 49, no versículo 15, está escrito assim: pode uma mãe esquecer-se do filho que ainda mama, mas ainda que ela se esqueça, eu não me esquecerei de ti. Então o texto fala que uma mãe até pode esquecer do seu filho que ainda mama, que ainda é muito pequeno. Mas o Senhor fala: mas eu não me esquecerei de ti. No Salmo 17, no versículo 8 está escrito: porque eu te guardo como a menina do meu olho. É o Senhor que guarda você como a menina do olho dele. Então, Ele guarda, Ele cuida e Ele está com você. E se você está passando por falta de alguma coisa e ninguém está estendendo a mão a você, lembre do Salmo 23, do versículo 1. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Olhe para o céu. O Salmo 121 fala: eu olho para o céu. Eu levanto os meus olhos para o céu. De onde vai vir o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, e esse Senhor é o Senhor que fez o céu e a terra. Você tem um Pai que está no céu. Eu não sei qual a falta, qual a dificuldade, qual a mentira que falaram a seu respeito, qual o problema que você está passando, mas olhe para o céu. É de lá que vem o teu socorro. Hoje é o dia 310 de 365. Nós estamos convocando todas as pessoas que estão ouvindo essas mensagens desde o dia 1º de novembro a fazerem uma oração. Então você deve usar esses últimos dias do ano
para orar pela sua vida. Ore 5 minutos pela sua vida todos os dias, abençoando esse final de ano. Diga: Deus esteja comigo, me dá a salvação, me dá a graça, me dá o teu Espírito Santo, me dá muita saúde, me dá muita força, me dá muita sabedoria, me dá bons amigos, boas pessoas no meu caminho, me dá uma família abençoada, me dá mais fé e esperança, renova a minha alegria, me dá força para seguir avante. Peça isso a Deus. E incentive as pessoas da sua casa, da sua família. Pegue um papel, coloque assim: propósito de oração pela minha vida e pela minha família. Ore essas palavras simples de oração todos os dias e já peça para que o ano que vem seja um ano de muitas bênçãos. Diga: Senhor, toma os 12 meses do ano que vem chegando. Que todos os dias o Senhor esteja comigo até o final da minha vida, todos os dias, derramando graça, saúde, força, esperança, oportunidades, amigos que sejam preparados pelo Senhor à minha vida. Incentive as pessoas a orarem também na sua casa. A oração tem o poder de mudar a sua vida e a sua história. Orações são sementes. Você ora agora, já abençoando o seu ano que vem, os 12 meses do ano que vem, o final desse ano. Peça por livramento, abençoa os meus familiares que vão viajar, guardando e protegendo na estrada, livrando de todo o mal. Peça por isso. E também faça uma oração em família. Faça essa oração individual. Fale para as pessoas da sua família fazerem essa oração individualmente. Ensine os seus filhos, desde pequenos, a buscarem a Deus. Fale para o seu filho, para a sua filha, entre no seu quarto, fale com o Pai do céu, fale com Deus. Se você não pode ajudar o seu filho quanto a um pedido nesse fim de ano, estamos chegando no Natal. Talvez você seja um pai, uma mãe que está preocupado com um presente que o seu filho, que a sua filha pediu e que você não pode nesse momento dar. Ensine os seus filhos, peça para o Papai do Céu, peça para Deus, Ele pode fazer esse milagre. Uma criança queria cursar balé e ela disse que os pais dela disseram: nós não temos como pagar. Mas eles disseram: você pode orar, nós podemos orar. E eles oraram. E uma igreja que era daquele bairro criou, pouco tempo depois, um projeto. E o projeto era o balé no bairro. E eles começaram o projeto na vizinhança daquela criança que orou a Deus. Então aquela criança, pela oração, recebeu o milagre dela. Então, eu não sei o que você está pensando, mas ensine os seus filhos a buscarem a Deus, porque é dele que vem o seu socorro. Não diga: eu não posso, eu não tenho como, mas diga: vamos orar. Quero apresentar a você, meu filho, minha filha, Deus. Leia o Salmo 121 com o seu filho, com a sua filha. Medite nessa palavra. E se você também tem falta de alguma coisa, eu te convido a ler o Salmo 121. Olhe para o céu. Deus é o seu Pai. Ele pode fazer aquilo que você não pode, Ele pode dar a você aquilo que é extraordinário, Ele tem poder de fazer milagre
e de mudar a sua vida e a sua história. A leitura bíblica de hoje é 3 João capítulo 1 e a palavra-chave de hoje é identidade. Tome a sua verdadeira identidade. Você é filho de Deus, você é filha de Deus. Você tem um pai que mora no céu. Não importa o que dizem a seu respeito. Importa o que Deus diz a seu respeito. Acredite na palavra de Deus, porque Ele é eterno e Ele tem o poder de dar a vida e tirar a vida. Mas aqueles que falam mentiras a seu respeito são mortais. A palavra deles não é verdadeira, mas a palavra de Deus é verdadeira. Essa é a palavra de hoje. Vamos fazer uma oração. Senhor, te agradecemos por essa palavra e te pedimos que o Senhor venha dar alegria para os teus filhos e para as tuas filhas. Pedimos que o Senhor venha abençoar esse pai, que o Senhor venha abençoar essa mãe, que agora, nessa época de fim de ano talvez, esteja preocupado, esteja preocupada, pensando o que eu vou dar de presente para o meu filho, para a minha filha. Eu peço que o Senhor dê a eles a provisão, porque a tua palavra fala, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Eu peço que eles possam crer no Senhor, que eles recebam essa palavra tendo fé de que o Senhor é aquele que traz a provisão. O Senhor pode tocar em pessoas para trazer aquilo que eles não têm para dar aos filhos. O Senhor pode dar novas portas de oportunidades, de onde eles possam receber o recurso e dar, meu Deus e meu Pai, aquilo que o filho, que a filha está pedindo. Talvez o Senhor, glórias a Deus, mostre um outro caminho, mas o Senhor é soberano e o Senhor surpreende aqueles que acreditam no Senhor. Abre portas de trabalho para aqueles que estão sem o emprego, que estão desmotivados, que estão pensando como que vai ser o próximo ano. Eu peço que o Senhor surpreenda o seu povo, que o Senhor venha derramar sobre eles as bênçãos que vêm do céu e que o Senhor venha mostrar a sua glória. Aqueles que estão presos em algum vício há muitos anos pensando, será que eu vou conseguir vencer esse vício? Será que eu vou entrar no próximo ano igual? Ajuda essa pessoa a vencer o vício e a ter uma mudança de vida e uma transformação. Faz assim, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo, derrama saúde e derrama libertação completa sobre o teu povo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe a sua vida. Agora nós vamos para a leitura bíblica. 3 João, capítulo 1. 3 João, capítulo 1. Antes de ler o texto, um pequeno comentário. Esse João que escreveu 3 João é o discípulo de Jesus. Ele escreveu o Evangelho de João e quando ele estava mais velho, ele escreveu 3 cartas. Ele escreveu 1 João, 2 João e 3 João, que é a carta que nós vamos ler hoje. E depois, no final da vida dele, ele foi condenado por pregar a Jesus e foi exilado. Ele foi colocado na ilha de Pátimos. Lá na ilha de Pátimos, ele recebeu as revelações do Apocalipse. E ele que escreveu Apocalipse. O livro de 1 João foi lido por completo nas meditações dos dias 28, 29 e 30 de outubro e depois nos dias 3 e 4 de novembro. Então foi assim, a mensagem do dia 28 de outubro, nós lemos 1 João capítulo 1. 29 de outubro, 1 João capítulo 2. 30 de outubro, 1 João capítulo 3. Depois, no dia 3 de novembro, nós lemos 1 João capítulo 4. Dia 4 de novembro, nós lemos 1 João capítulo 5. Ontem, dia 5 de novembro, nós lemos 2 João, porque 2 João só tem um capítulo. E hoje, que é dia 6 de novembro, nós vamos ler 3 João, que também só tem um capítulo.
Então, se você quiser ver as 3 cartas de João, basta você acessar as mensagens do dia 28, 29 e 30 de outubro e depois do dia 3, 4, 5 e hoje, para ler todas as cartas de João. João, 3 João só tem um capítulo, agora vamos ler aqui. Essa carta foi escrita para um amigo chamado Gaio. Veja aqui, versículo 1. Do presbítero ao querido Gaio. Presbítero era o cargo que João exercia no ministério. Então ele se apresenta dessa forma, ele fala do presbítero ao querido Gaio, a quem amo de verdade. Versículo 2. Meu querido amigo, tenho pedido a Deus que você vá bem em tudo e que esteja com boa saúde, assim como está bem espiritualmente. Veja o versículo 2, como é bom quando recebemos uma carta de um amigo como João, que nos fala coisas boas. Que veja, ele diz para Gaio, meu querido amigo, como é bom quando nós temos pessoas comprometidas com Deus e que nos têm por queridos, que nos têm por pessoas que querem o nosso bem. Meu querido amigo, eu tenho pedido a Deus que você vá bem. Como é bom quando temos amigos que oram a Deus em nosso favor, que pedem a Deus por nós. Tenho pedido a Deus que você vá bem em tudo e que esteja com boa saúde, assim como está bem espiritualmente. Versículo 3. Fiquei muito contente quando alguns irmãos chegaram e me contaram como você é fiel à verdade e como sempre vive na verdade. Veja que João ficou feliz quando ficou sabendo que Gaio estava indo bem. Versículo 4. Nada me alegra mais do que ouvir que os meus filhos vivem de acordo com a verdade. 5. Meu querido amigo, você tem sido fiel naquilo que faz pelos irmãos, mesmo quando são estrangeiros. 6. Eles têm falado à igreja daqui a respeito do amor de você. Por favor, ajude essa gente a continuar a sua viagem de um modo que agrade a Deus. Esse é o recado para mim e para você que está lendo essa mensagem. Deus quer que eu e você façamos essa obra, ajudar as pessoas ao nosso redor, ajudar aqueles que são estrangeiros naquilo que nós podemos ajudá-los. 7. Pois eles começaram a sua viagem a serviço de Cristo sem aceitar nenhum auxílio dos pagãos. Os pagãos são as pessoas que não seguem a Jesus, não seguem a Deus. 8. Portanto, nós, os cristãos, precisamos ajudar essas pessoas, pois assim poderemos tomar parte no seu trabalho de anunciar a verdade. 9. Eu escrevi uma pequena carta à igreja, mas Diótrefes, que deseja ser o líder, não quer dar atenção ao que eu disse. 10. Portanto, quando eu chegar aí, vou chamar a atenção dele a respeito de tudo o que ele tem feito, as coisas horríveis que diz de nós e as mentiras que conta. Porém, ele não fica satisfeito só em fazer isso, pois quando os irmãos chegam aí, ele não os recebe. E se alguma pessoa quer recebê-los, ele não deixa e até a expulsa da igreja. Aqui em 3 João, nós aprendemos que existem falsos pastores, existem falsos líderes. Aqui ele fala que um homem chamado Diótrefes era o pastor da igreja e ele não ajudava os outros, e quando alguém queria ajudar, eles até expulsava da igreja. Tome cuidado e não fique impressionado de ouvir notícias de igrejas que têm pastores corruptos. Desde o princípio da igreja, nós estamos lendo aqui, já havia pessoas ruins. Não generalize. Quando alguém falar mal a respeito dos pastores, diga:
Em todo ramo existem bons e maus. Existe o bom advogado, o bom médico, o bom psicólogo, o bom empresário, assim como existem aqueles que fazem o mal. Assim também existem os pastores que são fiéis a Deus e existem aqueles que usam a palavra de Deus para ganhar vantagem pessoal. Não generalize. Versículo 11. Gaio, meu querido amigo, imite o que é bom e não o que é mal. Quem faz o bem é de Deus e quem faz o mal nunca viu Deus. 12. Todos falam bem de Demétrio e a própria verdade fala bem dele. Nós também falamos bem a respeito dele e você sabe que o que dizemos é verdade. 13. Tenho ainda muitas coisas para contar a você, mas não quero fazer isso por carta. 14. Espero vê-lo em breve, e então conversaremos pessoalmente. 15. A paz esteja com você. Os seus amigos mandam saudações. Dê saudações pessoalmente a cada um dos nossos amigos. Então, 3 João é uma carta que João escreveu para Gaio, para fortalecer a Gaio, para dizer que ele se sentia feliz por saber que Gaio estava seguindo o caminho bom e para orientá-lo para cuidar do Diótrefes, porque o Diótrefes era um pastor mau, mas que João, quando fosse lá, iria corrigi-lo. E ele fala bem no final de Demétrio, dizendo que Demétrio é um bom exemplo, que você possa ser um bom exemplo, que quando falarem do seu nome, as pessoas lembrem que você é uma pessoa que vai de acordo com a verdade e que você não se surpreenda com os Diótrefes da vida, porque existem pessoas como Diótrefes, que são maus pastores, mas os que são maus receberão o castigo e a recompensa pelo mal que fazem. Não importa se as pessoas ao seu redor fazem o que é errado. Cuide da sua vida, fazendo sempre aquilo que é certo, seguindo sempre pela verdade, porque Deus nos chamou para a verdade. Deus abençoe a sua vida hoje e sempre grandemente. Amém. Graça e paz, saúde, renovação, esperança e fé, todos os dias, sempre, sempre com a salvação. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém.